Amém, irmãos, boa noite. A paz, e a graça do Senhor. É sempre um prazer poder servi-los com a palavra de Deus. Muito grato ao Senhor. Eu estou sentado, hoje eu vou falar daqui porque os irmãos do som entenderam que é melhor falar daqui para evitar a microfonia, que acaba atrapalhando a palavra. Atrapalhando aqui um pouquinho a dinâmica. Então, por isso que eu estou aqui, tá, irmãos? Eu não sei se todos os irmãos estavam aqui por ocasião do sábado passado. Lá nós falamos sobre o propósito de Deus para cada homem. Nós dizemos que nós temos uma relação pessoal com Deus e esse propósito de Deus, ele se realiza de forma pessoal na vida de cada um. Porém, a tônica desse propósito de Deus na vida do homem é a mesma para qualquer um de nós. Deus criou o homem para que o homem o conheça, o ame, desfrute da sua presença e assim Deus é glorificado na vida do homem. Nós dizemos que propósito é o motivo pelo qual existimos. Quando alguém, por exemplo, demos o exemplo de uma caneta, Quando alguém concebeu a ideia de uma caneta, quando ela fez isso, ela tinha uma finalidade em vista. E aí ela criou a caneta com essa finalidade que ela tinha estabelecido. E a finalidade da caneta era escrever. Então, se a caneta ela é utilizada para escrita, servir como escrita, ela está cumprindo o propósito do seu Criador. Agora, se a caneta está sendo usada para limpar a cera do nariz, nós diríamos que ela está num desvio de propósito. E disso a gente entende o seguinte, que a caneta, ela tem que escrever. Esse é o propósito principal da caneta. Não que ela não possa ser usada em outras finalidades. E quem estabelece o propósito da criação é o Criador. Então Deus, ao nos criar, Ele tinha um propósito em vista, pré-estabelecido para cada um de nós. E esse propósito é que cada homem, em cada geração, em qualquer fração do tempo, conheça o Senhor, ame o Senhor de todo o coração, desfrute da presença maravilhosa do Senhor e assim Deus mesmo é glorificado na vida do homem. Esse é o propósito de Deus. O término, a consumação do propósito é a glória de Deus. E nós dizemos que a glória de Deus é a essência de Deus, é quem Deus é. E a glória de Deus está onde Deus está. Por exemplo, o templo de Salomão não tinha glória nenhuma, tinha glória de homens. Mas quando Deus enchia o templo, nós tínhamos a Shekinah de Deus, porque a glória de Deus era a presença de Deus naquele templo. Então, quando nós dizemos que o Senhor é glorificado na minha vida, é quando Deus é manifesto na minha vida. Mas se o alvo principal do propósito de Deus em mim é a glória, o início desse alvo é o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus. Nós dizemos que esse conhecimento não é um conhecimento teológico ou filosófico. Até podemos ter. Não é um acúmulo de informações. A cosmovisão não é grega, ela é judaica, hebraica. E na cosmovisão judaica, conhecer é ter intimidade, é ter relacionamento com Deus. Então Deus nos chama para que a revelação que Ele faz de si mesmo alcance o nosso coração e nós tenhamos conhecimento de Deus. E esse conhecimento é pura graça do Senhor. Nós não poderíamos conhecer a Deus pelas nossas próprias forças. Era necessário que Deus se revelasse a nós. E Deus se revelou de tal forma que Ele falou de muitas vezes, de muitas formas no passado, através dos profetas. Mas nos últimos dias, Ele se fez carne e habitou entre nós, para se aproximar de nós e para nos dar conhecimento de Deus. Se tinha algo que Paulo orava, colocava o joelho dele no chão, é para que a igreja tivesse conhecimento de Deus. E nós falamos do texto de Efésios, que ele ora para que nós sejamos cheios do conhecimento de Deus, para que assim frutifiquemos em toda boa obra, andemos de forma agradável a Deus e assim cresceremos no conhecimento de Deus. Então é conhecimento de Deus que gera vida, vida que gera mais conhecimento de Deus.
Essa é a oração que incendiava o coração de Paulo, para que nós tivéssemos conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, todas as coisas, em Cristo habita a plenitude de Deus. Cristo é a plenitude de todo o conhecimento, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo, ele tem Deus na sua totalidade nele mesmo. E as riquezas de Deus estão escondidas em Cristo. E Cristo revela isso para nós. As belezas insondáveis de Cristo. E assim, conhecendo o Senhor, as belezas insondáveis do Senhor arrebatam o nosso coração para Ele. Então, o conhecimento é para que nós amemos o Senhor acima de todas as coisas. E o primeiro mandamento é amar o Senhor com todas as suas, com todo o seu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E por que Deus, então, quer que nós amemos Ele? Por acaso Ele precisa do nosso amor? Não. Deus quer que nós o amemos porque quando nossas afeições, quando os nossos conceitos, quando o nosso entendimento é ligado nele, nós somos de fato saciados e aprendemos a amar como Ele ama. Nós, seres humanos, somos adoradores por natureza. Nós temos existencialmente um anseio por amar. Quando nós não conhecemos a fonte que é o amor, porque nós só amamos porque Deus primeiramente nos amou, esse amor é mal direcionado a pessoas e coisas. E a palavra chama isso de idolatria. E tem um texto que fala que nós nos tornamos imagem daquilo que adoramos. Então, se o meu amor está nas coisas, eu me torno imagem dessas coisas. Mas se o meu amor está em Deus, eu sou conformado à sua imagem. De modo que se conheço o Senhor, amo o Senhor, eu sou transformado à imagem de Deus. E assim, meus queridos, com obediência ao Senhor, eu vou desfrutar da presença de Deus. Todos nós aqui somos chamados a desfrutar da presença de Deus. E falamos que o ser humano, ele tem um coração insaciável. Há uma insaciabilidade no coração do homem. Ele quer mais e mais e mais e mais. E nada o sacia. Nada nesse mundo o sacia. Porque esse coração não foi criado por Deus para encontrar amor e validação nas coisas do mundo, mas em Deus. Se o nosso coração conhecer a Deus e se satisfazer com Deus, desfrutaremos da sua presença. Amém, meus queridos? Isso é um resumo da palavra anterior. Quem quiser, a palavra foi gravada e vai ser disponibilizada no site da igreja. E hoje a gente vai dar uma continuidade aqui a essa palavra. A Val aqui já adiantou a minha palavra. Cadê a Val? Nós vamos falar assim, ó. Se o alvo do propósito é a glória de Deus, o princípio é o conhecimento de Deus. E como nós conhecemos o Senhor? Nós vamos entrar nisso. Tá bem, queridos? Vou falar só uma vez, tá, amor? Juliana fala que eu sempre falo amém, queridos. Vou me segurar aqui para não falar, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o conhecimento de Deus através da palavra e como a palavra ela tem que ter primazia sobre o nosso coração. Porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Muitos irmãos já compartilharam aqui, e eu também, que fé, no seu sentido mais original e puro, significa unir-se a Deus. Quando a igreja confessa Cristo, a igreja está dizendo assim, que ela está unida a Cristo. A fé me une ao Senhor. E a fé que me une ao Senhor, ela é gerada pela palavra de Deus. A fé vem do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. De modo que a palavra, ela tem que ter uma primazia em nossas vidas, porque dela vem o conhecimento vivo de Deus. O texto base que nós vamos hoje compartilhar é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, de versículo 1 a 17. Vou ler rapidinho aqui com os irmãos, depois nós vamos voltar em todas as frações desse texto para a gente poder desenvolver a palavra em cima desse texto, né? Esse texto aqui é uma exortação bem maravilhosa de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Paulo estava no fim da sua vida, a morte estava se aproximando dele,
então ele vai dar os conselhos mais importantes da vida dele para uma das pessoas mais importantes para ele, que era Timóteo. Então, se Paulo, esse homem de Deus, deu esse conselho para Timóteo, nós todos temos que prestar a devida atenção a esses conselhos, né? E ele vai dizer assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Pois entre eles se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, uma constante de exortação na palavra para que nós estejamos firmes na palavra de Deus. Era constante os autores do Novo Testamento fazerem essa exortação, que permanecêssemos firmes na palavra de Deus. Aqui estão alguns exemplos. Por exemplo, esse aqui, por exemplo, Paulo. Paulo disse assim: assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Do mesmo modo, o autor de Hebreus, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E de igual modo, João, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Então você percebe que todos os apóstolos falavam das tradições ou das verdades ouvidas da palavra de Deus e que essas coisas precisavam ser guardadas pelos irmãos do primeiro século. E isso por quê? Porque essas palavras transmitidas pelos apóstolos foram se tornando como um depósito sagrado a ser guardado pelos irmãos. E esse conjunto de doutrinas é o que a palavra chama de doutrina dos apóstolos. E o que eu vou falar daqui em diante, irmãos, na introdução, parece uma coisa muito fundamental, muito basilar, mas eu creio que talvez seja importante voltar a falar coisas basilares, fundamentos. E sobretudo esse que nós vamos falar aqui. Porque a igreja, ela tem experimentado, vocês estão conseguindo me ouvir? A igreja ela tem experimentado uma pressão muito grande. E permanecer firme na palavra, por quê? Porque de um lado, há uma pressão moral e intelectual do presente século em cima da igreja. E por outro lado, nós precisamos permanecer firmes na palavra. Então nós vamos dizer aqui um pouquinho sobre a inspiração das Escrituras e a primazia dela em nossas vidas. O porquê disso. Então, indo primeiramente para alguns fundamentos, eu queria assim dizer para os irmãos, o que seria essa doutrina dos apóstolos? E aí nós vamos discorrer um pouquinho. A igreja em Atos, ela tinha esse testemunho, essa era a marca dessa igreja cheia do Espírito Santo,
que proclamava com ousadia, tomava incremento no mundo inteiro, e essa igreja ela tinha uma revelação quentinha no Senhor. Por isso que ela é referência para nós. E o testemunho da igreja era: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que doutrina era essa? Eu quero fazer aqui uma exposição para os irmãos, que Jesus ele falou assim: tenho muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará por toda a verdade. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então eu fico imaginando, Jesus queria passar muitas coisas para os discípulos. Ele é o verbo de Deus, a plenitude de Deus. E ele tinha muito a ensinar. Porém, o Senhor, ele diz assim: tenho muito, olha a palavra aqui, muito a ensinar. Mas aqueles discípulos, eles não poderiam suportar aquele ensino. Por quê? Porque é vinho novo em odres velhos. Os irmãos conhecem isso, né? O vinho novo é essa mensagem sobrenatural que vem de Deus. E esse ensino sobrenatural, ele não pode ser depositado numa mente carnal, numa mente natural. Então, era necessário que aqueles irmãos fossem transformados em odres novos, para que esse ensino que é espiritual alcançasse uma mente espiritual. Jesus, então, ele diz assim, ó, vocês não podem suportar agora, mas vai vir um tempo, meus irmãos, que o Espírito Santo vai ser enviado. Ele vai resolver dois problemas. Qual é o primeiro? Vai regenerar o homem. O homem que tem a mente carnal, agora ele vai ter uma mente espiritual. E com essa mente espiritual, Jesus, através do Espírito Santo, vai falar tudo o que ele não falou naquele tempo. Vocês entenderam isso? Beleza, meus irmãos? Era necessário, então, que fôssemos transformados. Há um texto que Jesus fala assim, aquele que crer em mim, de seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí João comenta essa frase de Jesus e fala, ele falava com respeito ao Espírito Santo, que não foi dado até aquele momento, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. O que significa isso? Que era necessário que antes de enviar o Espírito Santo, que ia tabernacular no corpo, que são vocês, era necessário que Jesus fosse glorificado primeiro. Jesus reteve o ensino, foi glorificado. Quando glorificado, enviou o Espírito Santo. Por quê? Porque o ministério do Espírito Santo na vida de uma pessoa é comunicar Cristo. Não é o Cristo apenas encarnado, não é o Cristo apenas crucificado, não é o Cristo apenas ressurreto, é o Cristo glorificado. É o Cristo completo. E é isso que ele faz em nossas vidas. E aí o Espírito Santo iria então completar o ensino. Só que ele não ia falar nada por ele mesmo. Ele ia falar daquilo que ele tem ouvido de Cristo. Cristo ensinou uma partezinha para os discípulos. Aí ele depois pegou o Espírito Santo e ensinou a parte toda. E esses irmãos que foram regenerados no Pentecostes, eles receberam esse ensino da parte de Deus. O Senhor revelou para eles e essa igreja agora foi comissionada não só no Espírito receber esse ensino, como comunicar com poder. Então essa é a doutrina dos apóstolos. Os irmãos compreenderam? Aquilo que o Senhor reteve, ele revelou aos discípulos pelo Espírito Santo do primeiro século e inspirou a mensagem deles para que alcançasse o nosso coração, de modo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma faca de dois gumes. E isso nos vem aqui ao texto de Hebreus, capítulo 1 e 2. Antigamente, tá um D minúsculo aqui que eu escrevi, tá, irmãos? Deus falou por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Nós gostamos de falar que Jesus ele é a palavra de Deus, e de fato Jesus é a palavra de Deus. Antigamente Deus falou de forma parcial e limitada. A Bíblia, ela traça toda a história humana em basicamente dois tempos. O antigamente e os últimos dias. O antigamente é de Jesus para trás. E os últimos dias refere-se
a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Antigamente começa ali, né? A profecia de Joel, assim diz o Senhor, nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, imprimirei as minhas leis no vosso coração. Pedro, quando vai falar do Pentecostes, ele fala, o que está acontecendo é a profecia de Joel, que disse, nos últimos dias. Então, os últimos dias começaram ali. Antigamente, Deus falou de muitas maneiras através dos profetas. Foi um falar parcial e progressivo. Deus deu revelações aqui, deu revelações aqui, mas chegaram os últimos dias. E nos últimos dias, Deus falou com todo o poder. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Agora a palavra de Deus, ela é definitiva, é uma palavra derradeira, é a tão grande salvação. E se Jesus é a palavra de Deus, Jesus que é a palavra de Deus, ele foi objeto desse evangelho, que a gente vai ver aqui, no capítulo 2 de Hebreus, que diz assim, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, ou seja, antigamente Deus falou de diversos modos pelos profetas. Essa palavra foi dada por meio de anjos, e a transgressão dessa palavra teve uma justa retribuição. Mas agora, ao falar nos últimos dias, está aqui, tornou-se firme toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então isso, meus queridos, é a prova, quando Jesus ele falava, ele fazia obras também. E ele mesmo dizia assim, se você não crê nas minhas palavras, crê pelo menos pelas obras que eu faço. Porque Deus dava testemunho juntamente com Cristo pelas obras, pelos sinais, pelos milagres e prodígios. Isso dizia para todo mundo que aquele que falava era o Filho de Deus. E assim Deus fez também com os discípulos no primeiro século. Deus anunciou o Evangelho, que é Cristo, pelos apóstolos e confirmou a autoridade dele com vários milagres, a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Essa é a doutrina dos apóstolos. E o Senhor é tão generoso e maravilhoso que essa doutrina dos apóstolos, ele escriturou, ele transformou numa palavra escrita. E essa palavra escrita, ela está escrita, mas ela tem todo o poder. E ela foi agora difundida por toda a terra, para todas as nações, em todas as línguas. Então a doutrina dos apóstolos é o evangelho anunciado primeiramente por Jesus, mas depois transmitido pelo poder do Espírito Santo aos apóstolos, que guiados por toda a verdade foram capacitados a anunciar as insondáveis belezas de Cristo no evangelho. E essa anunciação foi mediante sinais, prodígios e milagres e distribuição do Espírito Santo. Quem lê Atos dos Apóstolos vê como isso é verdade. E aqui, com essa introdução, a gente chega no início da palavra. Fiquem tranquilos, meus irmãos. Agora a gente vai entrar na palavra mesmo, tá? O nosso texto base começa com esse fragmento aqui, textual, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é a inspiração das Escrituras? A inspiração das Escrituras é uma atuação soberana e sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores da Bíblia, que fez com que os seus textos expressassem fidedignamente a revelação de Deus, aquilo que Deus queria expressar. Eu vou falar de novo para os irmãos, em pontos.
A inspiração das Escrituras é uma atuação do Espírito Santo de forma soberana e sobrenatural nos autores do Novo Testamento, que fez com que seus textos fossem um registro preciso da revelação de Deus. E é muito interessante, irmãos, a gente entender algumas coisinhas que estão aqui. Primeiro, toda palavra, ela é inspirada. E essa palavra inspirada, no original, significa expirada ou soprada. A ideia aqui é mais ou menos um fôlego de vida. O sentido é que as escrituras, elas são produzidas divinamente, como quando Deus, ao criar o homem do barro, ele soprou nas suas narinas e lhe deu um espírito de vida. Da mesma forma, a palavra, embora ela seja material humano, o Senhor soprou sobre a palavra. Isso fez com que a sua palavra tivesse um espírito vivificante. Quando nós temos o texto, diz assim, que a palavra de Deus é inspirada, toda a escritura é inspirada, significa Deus soprou sobre essa palavra e colocou o seu espírito nela, de forma que essa palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que faca de 2 gumes. E há uma diferença, irmãos, vou falar isso aqui para a gente depois entender o restante, né? De inspiração e revelação. Revelação é Deus atuando diretamente sobre os homens, trazendo revelação de suas verdades. Inspiração é o que Deus faz quando esses homens, eles emitem a mensagem para outros. Então, a revelação, ela incide de forma vertical sobre os homens. E a inspiração, ela incide sobre a mensagem. E qual é o alcance dessa inspiração? Toda Escritura. O Senhor, a palavra está ali, toda Escritura é inspirada por Deus. Toda Escritura tem a autoridade de Deus. Toda a Escritura, ela foi produzida fidedigna e soberanamente por Deus. Jesus falou assim, o Espírito Santo vos guiará por toda a verdade. Então não é parte das Escrituras, é todo o Evangelho, é toda a palavra, é cada versículo. É claro que a gente tem uma revelação progressiva até o Novo Testamento, mas no Novo Testamento nós temos o sol do meio-dia. Há um texto que diz assim, a lei e os profetas são como sombras do que haveria de vir, até que venha a estrela da manhã e seja pleno dia. Então o Senhor é esse pleno dia, e todo o Evangelho ele é dotado da autoridade de Deus. Como Deus a inspirou? Vamos lá. A inspiração de Deus, ela envolve uma atuação de Deus soberana nos pensamentos dos autores, de forma que o que eles pensavam expressavam exatamente a verdade que Deus queria revelar. E essa inspiração, ela não é só sobre os pensamentos, ela também é sobre a própria composição das palavras que eles usaram ao escrever suas mensagens. Então a inspiração do Senhor é sobre os autores, sobre os seus pensamentos, e não só sobre os seus pensamentos, mas sobre a palavra também, a própria composição das Escrituras, de forma que ela envolve tanto os homens como a Escritura. E a gente costuma dizer, assim, os irmãos, né, teólogos que estudam muito isso, né, a palavra de Deus, a inerrância, né, somente as Escrituras, que ela tem uma dupla autoria, porque a palavra diz assim, Deus disse, mas ela também disse, Deus falou pela boca dos profetas. Quem disse? Ambos. Quem disse foram os profetas e quem disse foi Deus. Porque embora seja um material humano, Deus expirou sobre aquilo e lhes deu vida. Então, as palavras dos profetas são as palavras de Deus. E é claro que é assim, debaixo da soberana vontade de Deus anunciar aquilo que Ele quer. Então, quem escreveu foi Deus, quem escreveu foram os profetas. Essa é a dupla autoria da palavra. E ela tem uma dupla natureza. Porque veja assim, irmãos, nós dizemos que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus.
E nós, ao afirmar que Jesus, ele é totalmente divino, nós, em hipótese alguma, podemos afirmar que ele não seja totalmente homem. Ele é totalmente homem e ele é totalmente divino. Uma coisa não exclui a outra. Assim, não devemos afirmar que, por ser palavra de Deus, não é palavra de homens. E por ser palavra de homens, não é palavra de Deus. A palavra tem essa dupla natureza, mas, obviamente, ela transmite as verdades de Deus. E Deus, simples como é, ele usou os processos naturais na vida desses homens. Normalmente, os autores do Novo Testamento eram homens experimentados no Senhor, que tinham uma vida de maturidade, uma vida espiritual profunda. E Deus foi formando esses homens através dos seus vínculos religiosos, familiares. Deus fez dessa forma. Por exemplo, Paulo dá a entender a palavra que desde o ventre o Senhor o chamou. E Deus, ao longo da sua vida, foi dando experiência e talhando a sua personalidade, formando a sua cosmovisão. E Deus depois vai usar esse material humano, ele vai usar tudo isso e vai compor a sua palavra. Então o Senhor, ele vai talhar a sua palavra por cada palavrinha que está nas Escrituras. Mas Deus dirige os pensamentos do autor. E ele faz assim, de forma providencial na sua vida. Ele vai formando, pegando essa cosmovisão e usando essa cosmovisão nas Escrituras. Os irmãos entenderam por que nós estamos falando isso? É porque hoje nós temos muito relativismos. E pode parecer óbvio essas coisas, meus irmãos, mas não é óbvio. O relativismo, ele tem atuado de muitas formas, e nós vamos falar aqui no decorrer da palavra, mas uma delas é descreditar as pessoas que escreveram o Evangelho. Não sei se vocês já perceberam isso ao redor, nos relacionamentos, mas o fato é que Deus usou material humano, isso é maravilhoso. Esse é o sabor gostoso do agir de Deus. Nós, por exemplo, somos homens, somos feitos de barro, mas o Senhor nos encheu com a sua própria natureza. E é assim que Ele fez com a palavra. A palavra é como se ela fosse feita de barro também, mas ela tem dentro dela a natureza de Deus. As Escrituras, elas foram inspiradas por Deus e assim ela tem a autoridade do Senhor. Então todos nós aqui podemos saber que a gente não caminha nessa vida sem uma instrução divina. O Senhor nos deu um chão sólido para pisar. Ele nos deu instruções que são verdades que transformam a nossa vida. E nós, como igreja, precisamos conhecer essas verdades e anunciar essas verdades. Esse texto, eu não vou ler esse texto não, mas os irmãos conhecem o Salmo 19. O Salmo 19, ele expressa as duas formas pelas quais Deus se revela à humanidade. Aos irmãos que estudam, né, os estudiosos, dizem assim, há dois livros que nos revelam o Senhor. A criação e a palavra de Deus. E as duas coisas estão no Salmo 119, no Salmo 19. Começa assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Eu vou parafrasear. Deles não se ouve nenhum som, no entanto, faz-se ouvir a sua voz por toda a terra. A gente chama isso de a revelação geral de Deus. Deus fez a natureza para que a natureza revelasse a glória dele e falasse com o homem. Isso é tão verdade que Deus usa a vida de Abraão dessa forma. Não sei se os irmãos lembram da passagem, mas Abraão, quando estava ali decaindo da fé, o Senhor chama ele para fora da tenda e faz ele olhar para o céu. Aí ele fala assim, olhe para o céu, olha essas estrelas, veja se pode contar. Aí a palavra diz assim, e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Deus usa as estrelas para falar com Abraão. E do mesmo modo, Paulo aplica esse texto em Romanos 1, ao dizer assim, que as coisas criadas, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, se manifestam nas coisas criadas, de forma que nós somos indesculpáveis, porque Deus fala através da sua criação. Mas o texto vai falar também do seu livro mais especial, que
que não é nem a criação é a revelação geral de Deus. A revelação específica, as entranhas de Deus, aquilo que Ele quer nos revelar para nos transformar e nos chamar para um propósito eterno, está na palavra. Então, o Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Então, meus queridos, Deus atua de forma soberana nos seus livros. Você acha que na criação há algum ponto dela que foge da soberania de Deus? Há algum detalhe que Deus não tenha composto? Para aqueles que conhecem o Senhor sabem que não. Da mesma forma, meus irmãos, a palavra, não há nenhum detalhezinho dela que fuja da soberania e da autoridade de Deus. Por isso que nós precisamos nos ajoelhar diante da palavra do Senhor e atentar os nossos ouvidos para a gente poder ouvir aquilo que Deus quer comunicar. E Nilson, leia aqui o Provérbios 4 aqui, que você abriu. Peguei ele de surpresa, tá? Ele não sabia. Filho meu, atenta às minhas palavras e as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para todo o seu corpo. Glória a Deus. Provérbios 4, 20 e 22. Então o Senhor, veja bem, irmãos, a palavra para Deus. Deus criou as coisas por meio da palavra. Deus trouxe o universo à existência por meio da palavra. Deus compôs o universo por meio da palavra. Isso é maravilhoso, né? Jesus é a palavra manifesta, Ele é o Logos de Deus. O Logos, a palavra de Deus, que se fez carne. Jesus curava com a palavra. Jesus expulsava demônios com a palavra. Veja como a palavra tem poder. E veja a importância de ouvir. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para criar, ela tem poder para regenerar, ela tem poder para transformar, para curar, para edificar. Em Hebreus diz assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. Não há nada mais escuso, mais escondido do que os propósitos do coração. Nada pode ser mais escondido do que isso. Nenhum elemento natural da terra. Nada pode, mas a palavra, ela é apta a discernir os propósitos do coração. Ela traz à luz porque ela tem poder. Em 1 Pedro fala assim: vocês não foram regenerados por uma semente incorruptível. Vocês foram regenerados por uma semente. Vocês não foram regenerados por uma semente corruptível, mas incorruptível, que é a palavra de Deus. Aí ele vai dizer que é viva e é permanente. Olha que coisa linda, meus irmãos, a palavra do Senhor. Como nós precisamos da palavra, né? Vamos seguir. Permanecendo na palavra, voltando para o texto de Timóteo. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos. Aí vou pular aqui: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sempre aprendendo e nunca chegando ao conhecimento da verdade. Então Paulo aqui, ele vai começar a sua exortação. E ele vai dizer que Timóteo está num tempo muito difícil. Então ele vai começar dizendo assim: Timóteo, as circunstâncias
elas são muito desfavoráveis. Os homens serão assim, dessa forma. Mas você, Timóteo, permaneça na palavra. Então ele vai fazer uma oposição entre as circunstâncias que trazem essa pressão moral e intelectual para que o evangelho seja remodelado, adaptado, atualizado, relativizado. E a relativização do evangelho, meus queridos, é só para um único propósito: para que o ego do homem esteja permanecido. Toda relativização dos fundamentos eternos de Deus é uma obra de Satanás. E ele o faz para que o evangelho se adeque ao ego dos homens. E aí Paulo vai descrever então quais são as características desses últimos dias que envolvem Timóteo. E saibam, irmãos, essas características são as nossas características. Eu vou descrever aqui, com base nesses textos, um pouquinho do raio-x que Paulo faz das circunstâncias. Ele diz assim: os seres humanos serão egoístas, avarentos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Isso aí é o que nós falamos lá no início, é o amor mal direcionado. Como o homem ele rompe com o seu relacionamento com Deus, o amor do homem sai de Deus e é direcionado para as outras coisas. E aí vai ser direcionado para quê? Muitas, mas tem 3 principais. Vai ser direcionado para o ego, para as riquezas e para os prazeres. O que isso nos diz? Os últimos tempos terão como marcas o individualismo, a ganância e o hedonismo. O hedonismo é um apego desenfreado pelo prazer, uma necessidade insaciável por prazer. É o homem buscando prazer em tudo que faz. Se não tiver prazer, ele descarta. Então, assim, o egoísmo é a causa de toda ruptura. Toda ruptura que existe, ela é fruto do egoísmo. Porque egoísmo é voltar-se para o próprio ventre. E quando o homem o faz, ele rompe com as demais coisas. Ele rompe com Deus, ele rompe com as suas famílias, ele rompe com seus filhos. Então, é a gênese de todos os rompimentos que existem na sociedade. A ganância, Paulo vai dizer que ela é o quê? O amor às riquezas é a causa de todos os males. Então, tudo que existe aí é isso. E o hedonismo é a gênese de toda a corrupção moral que existe na sociedade. Então, o amor mal direcionado produz todas essas coisas. E como é que nós evitamos isso? Amando o Senhor com toda, lembro sempre do café, com toda nosso coração, nossa alma, nossa força, nosso entendimento. O Enilson falou, me deu a dica aqui para a gente não esquecer, né? Que é o café, tomar um café. Amar o Senhor com todo coração, com toda a alma, com toda a força, com todo entendimento. Enilson seria um bom concurseiro, né? Mas aqui, esse é o primeiro ponto, né? O amor mal direcionado. Paulo também vai dizer que a segunda característica é a religião vazia. Por isso diz assim, ó, tem forma de piedade, mas nega o poder dela. Piedade é devoção a Deus. Isso é piedade. Então são coisas que têm aparência de devoção a Deus, mas não têm devoção a Deus. É como se Deus fosse um apêndice. Ele não é o elo principal. Por isso que essa piedade não tem o poder. Aqui é a hipocrisia religiosa. É buscar mais sensações, formas litúrgicas, ou pregar um evangelho que não é o evangelho completo. Porque o evangelho pregado, quando não completo, ele não é o evangelho de Deus. Por exemplo, a teologia da prosperidade. Ela fala uma verdade de Deus, que Deus quer nos abençoar. Isso é verdade. Mas se nós focamos isso, a gente, na verdade, tem um retalho do evangelho que não é o evangelho. O evangelho tem que ser pregado completo. Completo. E a essência do evangelho é a cruz de Cristo. Cristo morreu para crucificar você. Cristo morreu para que seu ego fosse crucificado. Porque só assim você vai poder ser nascido de novo e andar em novidade de vida. Só que a cruz de Cristo, ela é escândalo
para essas condições. E como é que nós podemos escapar disso? Submetendo a nossa vida a toda a palavra de Deus, sem reservas. O evangelho completo em nós. Buscar o evangelho como um todo. Não buscar as mãos de Deus ou o que Ele pode fazer, mas buscar o Senhor mesmo. E submetendo a minha vida ao evangelho de Deus, o Senhor me livra disso, de ter forma sem conteúdo. Beleza, meus queridos? E Paulo está dizendo aqui, nos últimos dias, o que você mais vai ver é isso. Aparência de piedade, mas sem conteúdo. Sepulcros caiados. Hipocrisia religiosa. E o terceiro estão sempre aprendendo, nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Isso aí, vou chamar para os irmãos de culto da mente aberta. Que nós vimos isso aí, né? Estão sempre aprendendo, aprendem, mas não chegam no alvo. Qual? O conhecimento da verdade. Isso é o culto da tolerância, o culto da mente aberta, o culto que tem, assim, é dotado de uma certa sofisticação intelectual, de um humanismo, mas que na verdade não leva a pessoa a de fato conhecer a verdade de Deus. Daqui decorre o relativismo. Não sei se os irmãos conseguem captar isso e materializar. Eu, por exemplo, penso em muitas ocasiões e fatos que acontecem, né? Mas, assim, é relativizar a palavra para se adequar às pressões intelectuais da época. Então, você tem tolerância com todas as coisas, aí você está aprendendo, mas, na verdade, você não chega ao conhecimento da verdade. É o humanismo, né? É o relativismo. E assim vai ser. Mas Timóteo fala, apesar de estar tudo assim, ele vai dizer assim, mas você, Timóteo, quanto a você, e aí ele vai usar essas duas expressões que vão trazer duas exortações muito preciosas. E a gente tem tempo, são 9 horas. Vamos seguir. Eu disse na reunião passada que eu não estou comprometido em terminar a palavra. Mas a gente vai indo até o horário e onde o Espírito Santo nos capacitar, né? A primeira exortação diz assim, significa olhar para a nuvem de testemunha. Eu quero que os irmãos peguem isso e pensem assim, a nossa vida hoje, como está, quais são as circunstâncias que nos envolvem e qual é a exortação do Senhor para nós nisso, beleza? Essa exortação de Paulo, falei para os irmãos, ele estava à beira da morte. É como assim, pensa na pessoa que você mais ama e você está prestes a morrer. Aí você vai falar no telefone com ela um pouquinho antes. Você vai dar os conselhos aqueles que mais ardem no seu coração. E aí então Paulo vai dar esses conselhos a Timóteo. Vai dizer assim, o mundo vai estar dessa forma, as pressões serão essas, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então Paulo está dizendo assim, olha Timóteo, não olhe para essas circunstâncias, olhe para o meu testemunho, veja a vida de Deus em mim. Isso é mais ou menos o que a palavra fala para nós olharmos para a nuvem de testemunha que está ao meu redor. Olharmos para Paulo, para Pedro, João, olharmos para os homens de fé na história da igreja, e não só esses, olhar para aqueles que estão ao nosso redor, que servem, que estão aí 30 anos servindo com fidelidade ao Senhor. Então, para que nós não venhamos a decair nas pressões do mundo, a primeira exortação é para nós olharmos para aqueles que estão à nossa volta e vermos quais são as referências do Senhor. Amém, meus queridos? A segunda exortação é permanecer nas Escrituras. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que, desde a infância, você conhece as Sagradas Letras, que podem torná-lo sábio. Aí nós vamos falar depois. Ele está dizendo assim, permaneça nas Escrituras, não ceda, não relativize, não deixe ela escapar. Porque, em Hebreus diz assim, o que será de nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Negligenciar significa assim, não dar o devido valor a tão grande salvação. O que será de nós então?
né? Então Paulo está dizendo assim, ó, permaneça nas Escrituras que você conhece. E ele vai dizer assim, você conheceu as Escrituras, primeiro, pelos seus mestres. Seus mestres te ensinaram as Escrituras. Quais foram os mestres de Timóteo? Primeiro, no contexto todo, sua mãe e sua avó Lloyd, que desde a infância ensinaram as Sagradas Letras. E Paulo está dizendo então assim, ó, atente-se para as Escrituras, o Velho Testamento, as Sagradas Letras. E não só para esses mestres, Paulo também fala para ele ouvir a ele mesmo os ensinos de Paulo que nos foram preservados no Novo Testamento. Então o que Paulo está dizendo aqui é, olhe para a palavra como um todo. Olhe para toda a palavra. Então Luiz, olhe para a palavra. Ieda, olhe para a palavra. Os dois jovenzinhos que estão aqui nos visitando, olhe para a palavra. E sabe por que vocês devem olhar para a palavra? Todos nós devemos olhar para a palavra? Porque a palavra, olha só, ela é inspirada por Deus. Ela tem a autoridade do Deus Criador, do Deus que te gerou no ventre da sua mãe. Esse Deus, ele pôs a autoridade nas Escrituras. Olhe para as Escrituras, porque ela é inspirada, soprada pelo Deus que criou todas as coisas pela palavra. Por que devemos olhar para a Escritura? Porque ela é inspirada, mas não só isso, ela é útil. Útil para o quê? Aí nós vamos seguir aqui. Por que eu devo seguir as Escrituras? Por que ela tem que ter a primazia na minha vida? A Val colocou aqui, ela não está aqui agora, né? O que a Val falou? Porque ela tem poder. E porque ela é a verdade. E porque Deus, que a deu, é fiel. Nós temos que olhar para as Escrituras. E Paulo vai falar dessa forma com outras palavras. E ele vai dizer primeiramente o seguinte, porque ela é útil para o ensino. Primeiro texto aqui, ó. As Sagradas Letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O primeiro propósito da palavra em nossas vidas é prático. É salvar-nos, resgatar-nos. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, pela sua palavra, trouxe a nossa vida à existência de novo e nos regenerou. Nós somos regenerados pela palavra de Deus. Então, o primeiro objetivo da palavra é prático, é salvar você, é desenvolver a sua fé para a salvação. E não salvá-lo com base na sua experiência anterior, mas também é desenvolver a sua salvação, como diz a palavra, com temor e tremor. O primeiro propósito, o primeiro motivo pelo qual eu leio a palavra é o que ela quer produzir de forma prática na minha vida, redimir a minha vida por completo. É a palavra que justifica você diante do Senhor, é a palavra que o santifica, e é a palavra que vai redimir você quando você estiver na cova. Os mortos ressuscitarão pela palavra de Deus. Então é por isso que a gente ouve a palavra. O segundo motivo é que ela é útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então ela é útil, ela é proveitosa, tanto para doutrina, que é corrigir o erro e ensinar a verdade, como para a ética de Deus, que é nós termos uma vida piedosa aos olhos do Senhor. Em outras palavras, ela nos santifica. À medida que a palavra adentra no nosso coração, ela vai nos santificando e vai nos conformando à imagem de Cristo. Esse texto de Hebreus diz assim, que a palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que faca de 2 gumes. Ela é uma faca. A palavra é uma faca que tem 2 gumes. Ela é a faca do Espírito, porque é o Espírito que usa ela na nossa vida. O Espírito pega essa faca, ele usa na nossa vida. E ela tem 2 gumes, por quê? Porque ela opera morte do homem natural e a vida do homem espiritual, que agora se refaz para o pleno conhecimento de Deus. Então olha que maravilhoso, a palavra, ela entrando em nós, ela vai transformando-nos de dentro para fora e fazendo com que sejamos, de fato, semelhantes a Jesus, né? Então assim, vamos lá, né? O terceiro,
a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra, ela nos salva, a palavra nos dá a doutrina da verdade, a palavra corrige o erro, a palavra nos santifica e a palavra, ela gera maturidade em nós. Nós vamos entrar isso depois, mas não há discipulado maduro sem a primazia da palavra. A palavra tem uma centralidade no discipulado de Jesus. Porque é pela palavra que o Espírito Santo nos revela, nos inspira e nos transforma. Por isso que ela nos torna aqui, ó, a fim de que o servo de Deus seja maduro. E não só maduro, perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra nos torna maduro e nos habilita a servir ao reino de Deus de forma madura, com entendimento, com discernimento. Essa boa obra é deixar-se gastar pelo reino de Deus. Essa é a boa obra. Beleza, meus queridos? Vamos seguir. E aí ele vai chegar aqui no clímax da sua exortação, que é o pregue a palavra. Aí o texto vai dizer o seguinte: até aqui os irmãos tranquilos? Estão cansados? Beleza. Vamos seguir mais um pouquinho então. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, eu exorto solenemente. Eu amo essa expressão. Eu exorto solenemente. Olha só, está aqui a grande exortação. De todas elas, a essência da exortação, porque ele enfatiza assim: eu exorto agora, eu te dei exortações, mas agora, se você estava meio assim, olhando assim, meio de lado, meio, com a cabeça um pouquinho ainda pensando em outras coisas, agora aqui, ó, sacode essa cabeça que eu vou te dar uma exortação solene. Ouça. Aí ele vai dizer: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Porque a palavra, ela foi dada por Deus à igreja, mas não para ser monopolizada. Ela foi inspirada por Deus aos homens e Deus deu poder aos homens para transmitir essa palavra. E esse sentimento, de que Paulo estava, então, com a morte chegando, ele vai fazer com que ele dê o conselho mais central. E ele faz uma exortação solene, Pregue a palavra com insistência, seja oportuno ou não. Não perca tempo ou oportunidade, com ousadia, com urgência, com relevância, com todo o coração. E pregue com a seguinte motivação: por amor a Deus. Porque essa é a vontade de Deus. E não só isso, por amor aos homens. Porque se eles creem, a palavra tem poder, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então pregue a palavra. Aí Paulo vai dizer assim: mas eu sei, Timóteo, nos últimos dias virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eles não vão suportar. Pelo contrário, eles vão se rodear de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a mitos. Aí ele vai dizer assim: então, nos últimos dias, as pessoas vão querer dar ouvidos aos mestres que falam o que elas querem ouvir e não aquilo que Deus quer comunicar. Mas não se atemorize, não desanime, pelo contrário, pregue a palavra, com insistência, com urgência. E olha só, com paciência e doutrina. A gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa se mergulhar na palavra, conhecer a palavra. E eu não estou dizendo, irmãos, teologicamente, é ter intimidade com a palavra. Um homem ou uma mulher que sabem manejar bem a palavra da vida. Essa é a exortação dele, Eu não vou aqui que eu ia falar sobre o discipulado, para a gente poder adiantar um pouquinho. Mas assim, o Senhor nos chama ao discipulado, E o discipulado envolve a nossa relação com o Mestre. Nós somos chamados a seguir o Nazareno. E aí, meus queridos, o discipulado, ele envolve 4 coisas: adoração, fé, obediência e esperança. O Senhor nos chama a uma vida de adoração a Ele. O Senhor nos chama a uma vida de fé, de obediência e debaixo de uma viva e maravilhosa esperança.
Adoração, o Senhor fala assim, que nós, judeus, adoramos o que conhecemos. A nossa adoração tem que ser com conhecimento. Como Jesus disse, nós adoramos aquilo que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E ele também o diz, que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Veja como a palavra é fundamental na adoração, porque ela nos dá o entendimento, beleza? E nos faz adorar em verdade. Não existe adoração sem o conhecimento da pessoa de Deus. Porque se eu adoro um Deus que eu não conheço, na verdade, eu adoro um Deus desconhecido. Não sei se vocês lembram daquela passagem em Atos que Paulo vai lá na Grécia, em Atenas, e aí ele vê lá um altar e fala assim, ao Deus desconhecido, é um altar ao Deus desconhecido. Sem conhecimento da palavra, a nossa adoração é isso. Entenderam? Mas a palavra penetra em nós, nos dá conhecimento vivo de quem Deus é. E ela nos gera a verdadeira adoração. Adorar em espírito e em verdade. Fé. Há um texto que diz assim, o justo viverá pela fé. O justo vai viver pela fé. Mas o que é fé? Onde se deposita a fé? Nos meus desejos? Naquilo que eu quero? Não. A fé se deposita na palavra de Deus. A fé que nós temos não é naquilo que eu quero, é naquilo que Deus fala. Então a nossa fé é quanto àquilo que Deus disse. Mas como saberemos o que Deus disse se nós não mergulharmos, nos entregarmos à palavra de Deus? E o interessante, irmãos, que a relação umbilical entre fé e palavra, porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus e a fé se deposita na palavra de Deus. A fé vem do ouvir a palavra de Deus, ela é gerada pela palavra de Deus, e ao mesmo tempo a palavra de Deus traz a fé para o coração. É uma relação umbilical. E veja como a palavra de Deus é importante nisso. Obediência. Como eu vou obedecer ao Senhor se eu não conheço a sua vontade? Se eu não conheço os seus mandamentos? Então, obediência sem a palavra de Deus, ela fica comprometida. É obediência sem entendimento. Não é isso que Deus quer. E o Senhor nos chama a isso, a uma vida de adoração, de fé e de obediência. Mas, irmãos, esperança. A vida cristã, ela é, basicamente, uma maravilhosa expectativa pelo que há de vir. Paulo diz assim, que se a esperança dele estivesse no mundo, ele seria o homem mais miserável. Mas a nossa vida cristã, ela é uma expectativa maravilhosa pelo que há de vir. Nós sabemos que a injustiça e a impiedade, elas não são a palavra final da história. Pelo contrário, é a verdade e a justiça de Deus. Nós sabemos que o Senhor, Ele vai voltar glorioso e com esplendor. A morte será vencida, os mortos ressuscitarão, e aí nós habitaremos com Ele para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a expectativa que norteia o coração da igreja, esse retorno do Senhor. O Senhor vai voltar, vou repetir para os irmãos, o Senhor vai voltar com esplendor. Os mortos ressuscitarão. A morte será vencida. O universo vai ser liberto da sua corrupção e ele vai ser coberto com a glória de Deus. Essa é a esperança da vida cristã. Mas se nós olhamos para as circunstâncias, certamente essa esperança parece não ter sentido. Porque se a gente olha o mundo, a humanidade, o homem vivendo para si mesmo, e a catástrofe que é toda a história e todas as circunstâncias atuais, nós olharíamos para isso, e isso certamente nos geraria muito mais desespero do que esperança. Não é? Não. Porque nós temos o quê? A Bíblia. Nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos traz essa esperança maravilhosa.
A vida cristã é uma expectativa maravilhosa pelo que há de vir. A palavra de Deus é quem nos revela isso. A palavra de Deus enche o nosso coração de esperança. A Bíblia desperta e alimenta essa esperança. Confiamos no que há de vir e repousamos nosso coração nisso. Por quê? Porque Deus falou. Porque está na palavra de Deus. O autor de Hebreus diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Então, meus irmãos, essa é a esperança. E o conselho é, apegue-se com firmeza a isso. Apeguemo-nos com firmeza a essa esperança que professamos. Aí você poderia perguntar, por quê? O texto vai dizer, pois quem fez a promessa é fiel. Ele não tem sombra de variação. Ele é soberano. Ele nos deu uma palavra cheia da autoridade dele, que nos revela fidedignamente Cristo. Jesus disse assim, em Marcos, O que o Senhor nos prometeu? Jesus falou, então verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, Jesus disse então, apeguemos com firmeza, então verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E em 2 Pedro diz, e segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E o que nos alimenta isso, meus irmãos? É a palavra de Deus. Só um resumo, A adoração é uma resposta à revelação do nome de Deus. Fé é uma resposta à revelação do caráter e da aliança de Deus, de quem Deus é. Obediência é uma resposta à revelação da vontade de Deus. Esperança é uma resposta à revelação das promessas de Deus. Todas essas coisas aqui, pressupõem revelação, que obtemos onde? Por meio da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, precisamos da palavra de Deus. Precisamos deixar que a palavra de Deus tenha um tempo precioso nos nossos dias. Precisamos nos render. Isso entender o que a palavra é, que ela é inspirada por Deus, ela é a voz de Deus, que faz todas essas coisas, ela muda a forma como eu a leio. Se eu entendo, a minha leitura à palavra vai ser com toda a reverência, com toda a humildade, com zelo. Como dizem Hebreus, de novo, o que será de nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Negligenciar, não dar o devido valor. E sempre quando eu leio essa passagem, eu me pergunto se eu estou dando o devido valor à palavra. Para a gente caminhar agora para o final, referências rápidas. 2 Coríntios diz assim, temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram. Qual é a exortação de Paulo? Primeiro ele está dizendo assim, Satanás, ele tem um padrão de comportamento. Ele está falando que tem um padrão. Por quê? Porque a primeira vez que ele o fez, para nos afastar da palavra, foi fazendo o quê? Relativizando o que Deus disse. Ele fala assim, é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E você achando que está sendo inteligente, questionando a palavra de Deus, na verdade, você só está sendo alvo de uma pressão daquele que Jesus chamou do príncipe desse mundo. E como ele faz? Aqui,
Assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva. Assim também a mente de você seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Nós devemos nos posicionar diante da palavra, entendendo a soberania de Deus, com um coração de pureza e simplicidade. Porque a relativização é a forma como a serpente faz para corromper a nossa mente, corrompida. E os irmãos faziam isso de forma que acontecia isso aqui, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou aqui, outro evangelho diferente do que já aceitaram. Pregar outro Jesus não é falar que Jesus não veio de Nazaré, é deturpar quem Jesus é ou aquilo que ele ensinou. Pregar o outro evangelho não é dizer que você não tem salvação por ele, é deturpar, pregar uma parte da verdade, deturpando as demais. Por isso que nós precisamos, para nos livrar disso, ser simples. Assim, o Senhor nos afasta da astúcia de Satanás. Esse texto é mais forte. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então ele está dizendo assim, o Evangelho, ele é luz. O Evangelho é a luz de Deus. E essa luz, que é a palavra de Deus, resplandece nas trevas do nosso coração e da nossa mente, com um objetivo, nos revelar as belezas insondáveis de Cristo e arrebatar o nosso coração para Ele. Só que Satanás, o que ele faz aqui? O Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O nome disso é cegueira espiritual. E como é que ele gera cegueira espiritual? Através da incredulidade. Vamos de novo? O Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes através da incredulidade, para com o objetivo não lhe resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque esse Evangelho resplandece no nosso coração. Para quê? Para iluminar a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, se o Evangelho tem poder para nos revelar Cristo e nos transformar nisso, e encher o nosso coração de propósito, Satanás gera incredulidade e assim ele gera cegueira espiritual. E que incredulidade é essa? É a incredulidade quanto àquilo que a palavra de Deus é. Entenderam, meus queridos? Para que o Evangelho não resplandeça. Essa é a incredulidade. A incredulidade quanto àquilo que a palavra diz. Eu não sei os irmãos, mas eu, eventualmente, peço ao Senhor para me livrar da incredulidade minha com relação a coisas da palavra. E o Senhor me responde, o Senhor me livra dessa incredulidade. O Senhor quer deixar que essa palavra adentre em nós na sua plenitude, de forma completa. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Mas para terminar a palavra, eu queria trazer palavra aqui, as advertências, mas coisas agora mais positivas, para os irmãos, que são promessas lindas aqui para a gente, Diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Sabedoria humana, força humana e riquezas. Tudo aquilo que a humanidade busca. Quem não tem conhecimento de Deus
vive para isso. Mas o Senhor está dizendo para a gente não se gloriar nessas coisas. Se gloriar, né, não é se vangloriar, é considerar aquilo de extremo valor. O Senhor fala assim, não considere essas coisas como de extremo valor. Sabe por quê? Porque essas coisas passam. Elas são passageiras. Coloque algo de extremo valor naquilo que não passa, naquilo que é permanente, é eterno. O quê? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia e justiça na terra. Então, o Senhor é a verdadeira riqueza, o Senhor é a verdadeira sabedoria e o Senhor é a verdadeira força. E é Ele, né, é nele que os nossos olhos têm que se concentrar. Amém, irmãos? E o Senhor diz assim, ó, estamos finalizando. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Irmãos, eu quero dizer para vocês, você tem essa promessa. O Senhor não só se revela, o Senhor não só se agrada em se revelar, mas o Senhor dá o coração para que a gente o busque com sede de Deus. O Senhor se agrada disso. E eu quero dizer, irmãos, se apegue a essa verdade. Eu vou até reler o texto. Eu lhes darei, eu darei para você, Luiz. Eu darei para vocês dois jovenzinhos. Para você, Elke. Para mim, para todos. Eu lhes darei um coração. Ele vai dar. Para que vocês me conheçam. O Senhor se revela e o Senhor viabiliza isso nas nossas vidas. Para que vocês saibam que eu sou o Senhor. O Senhor, palavra, Kyrios, significa aquele que reina em absoluto sobre todo o cosmo. Ele é o Senhor. Ele não é rei sobre as nações. Ele não é rei sobre a terra. Ele é rei sobre todo o cosmo, toda a criação. E o Senhor quer nos revelar que Ele é o Senhor, sublime, tremendo, aquele que é permanente, aquele que é eterno. Mas mesmo que o Senhor nos dê esse coração, há sempre uma participação humana. O Senhor requer que correspondemos à sua graça. Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, não só buscar, cumpri-la, não só cumprir, pregar com insistência o Evangelho de Deus. Mas a palavra, irmãos, ela opera em corações humildes. Aqui são os dois últimos slides. E o primeiro são citações de um livro chamado Humildade, a Beleza da Santidade, de Andrew Murray. E eu quero só ler para vocês essas duas frases. Humildade não é algo que apresentamos a Deus, é simplesmente o senso de nada ser que vem quando vemos como Deus verdadeiramente é tudo. Então, humildade não é você afirmar que você é bom ou ruim. Humildade não é se afirmar. Humildade é se negar. Por isso que Jesus disse assim, aquele que quiser ser meu discípulo, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O discipulado começa com a negação. Não é com a cruz. Porque quem não se nega e toma a cruz é mérito. Mas começa com a negação. Humildade é não você se afirmar, mas é você reconhecer que você é criatura, que você não é nada, que seus pensamentos são um vapor, uma neblina que logo passa. E esse é o campo fértil, para que Deus seja tudo em você. E não há como a gente se prostrar e conhecer a Deus sem humildade. Humildade não é apenas uma graça ou virtude como outras, ela é a raiz de todas as virtudes, pois somente ela toma a atitude correta diante de Deus e permite que Ele faça tudo em nós. E o último texto, Provérbios, para terminar, normalmente eu termino com Provérbios, diz assim, meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos
e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Então, meus queridos, isso aqui é só para nos estimular a nós conhecermos a palavra do Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer. Porque a palavra de Deus, ela é um oceano. A gente mergulha, mergulha, mergulha e sempre está na superfície. Tem coisas muito mais profundas. E à medida que nós mergulhamos, ela vai nos tomando por completo. E ela vai mudando a nossa vida, mudando o nosso ser. Quero só estimular os irmãos para que nós, com esse coração humilde, sedento, a gente se coloque diante da palavra do Senhor com o devido zelo. Sabendo que quando nós estamos ali com ela, ali é Deus falando com a gente. É esse Deus criativo que expirou sobre a palavra. A palavra ela tem poder. E se ela tem poder, meus irmãos, a gente pode experimentar. Amém? E a eternidade consiste em quê? Em conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A eternidade é conhecer o Senhor. Isso se liga com a nossa palavra, lá no início. A primeira palavra, do sábado passado. É ela quem gera conhecimento de Deus em nós. E ela o faz, meus queridos, pelo poder do Espírito Santo. Não é só a palavra, mas é a lei do Espírito da vida que atua em nós e que nos faz inclinados às coisas espirituais. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos da palavra do Senhor. Amém.